Sejam bem-vindos à nossa aula de Páscoa 2025. Gente, eu trouxe uma aula hoje para vocês que tá tão linda, tão linda. Essa peça vai ficar uma lindeza na sua casa para decorar, para você presentear também. Então, vem comigo que eu tenho certeza que vocês vão amar essa peça de Páscoa. Então, hoje eu trouxe aqui para vocês uma ideia de peça que dá para fazer tanto com máquina quanto sem máquina, utilizando cola quente. Então, o lugar onde eu costurar com a máquina é só você passar com cola quente. Não vai ter peça hoje que desvira. Então, assim, o jeito que a gente cortar, a gente vai colocar, montar o sanduíche, colar um em cima do outro e só encher com espuminha e fechar o buraquinho onde a gente deixou para encher a peça. Tá legal? Então vamos lá. Hoje a gente vai precisar de moldes, tá? Eu deixei vários modelos para vocês escolherem o coelhinho que vocês gostarem mais. E o tamanho vai de acordo com o que vocês querem também. Eu fiz aqui 2 modelinhos de coelho. Olhando para essas fotos, eu fui desenhando, riscando no papel. Vocês podem também imprimir, tá legal? Tô deixando aqui na descrição o link com todos os coelhinhos que eu peguei de referência para vocês. Então aqui, ó, o primeiro coelhinho que eu tenho foi esse que eu desenhei. Então vai ser um coelhinho e um coração, ó, o desenho dele. Esse coração, ele vai vir aqui. E o outro é um coelhão grande, super lindo, olha que lindeza. E o coração dele vai vir aqui. Ó, um coelho bem grandão. Ele tem aproximadamente uns 40 centímetros. Então aqui, ó, eu vou deixar os meus moldes aqui ao lado. E vou mostrar para vocês o que eu separei. Vou mostrar aqui também na nossa outra câmera, ó. Coelhinho menor. E coelhinho maior, com o coração, tá? Coração vocês sabem fazer, né? É só desenhar, ou então dobrar o papel ao meio e fazer o corte de coração, né? Do meio coração. Então hoje a gente vai precisar, como eu tinha dito para vocês, de fita. No caso meu aqui, eu vou utilizar uma fita de algodão. Vou usar uma renda. Olha que renda linda. Vou utilizar essa renda na minha peça. Além dessa renda, nós vamos utilizar tecidos. Bom, além destes tecidos, nós vamos utilizar também, e isso aqui é opcional, mas eu quis trazer isso aqui para as minhas peças. Feltro, um feltro mais grosso, pode ser o feltro que vocês acharem, tá? É só para dar um aspecto de rústico na peça. Pode ser com ou sem o feltro. Vamos precisar também de enchimento, tá? Ó, enchimento. Então vamos precisar desses materiais. Se você for costurar com sua máquina, então esteja com sua máquina. Se você não for costurar, se você for colar com cola quente, já deixa ela preparada, quentinha. E a gente vai precisar também, gente, de tesoura, tá? A tesoura. Outro material, não menos importante, que a gente vai precisar, vai ser de um marcador. Se você não tiver um marcador que apaga com algodão, que apaga com o ferro, você pode utilizar um giz, você pode utilizar algo que não apareça na sua peça finalizada, tá legal? Alguma coisa que não apareça no tecido depois.
Então eu vou fazer hoje na aula com vocês o nosso coelhinho menor, porque eu acho que vai ser mais acessível para todo mundo. Depois eu venho com o resultado do grande também, que é a mesmíssima coisa. Tá legal? Olha só, eu separei aqui a minha base de feltro. E essa base de feltro, ela tem que dar para os dois lados do coelho. Ou seja, de um lado pode ser o feltro com algum tecido, do outro lado com outro tecido. Fica a critério de vocês, o que vocês acharem que vai combinar mais. Eu vou fazer ele em algodão cru, o coelho todo em algodão cru, tá? E os corações eu vou customizar. Então aqui, ó, nós vamos abrir o tecido ou deixá-lo dobrado, de forma que a gente consiga riscar o coelho. Ó, eu fiz essa dobra aqui, ó, nessa lateral, para que eu consiga fazer o risco, o molde do meu coelho. Ó, eu dobro aqui o tecido, sempre nas pontas, pessoal. Sempre nas pontas e de preferência acompanhando aqui, ó, a auréola do tecido. Para você não utilizar, por exemplo, o meio do seu tecido e depois você vai perder tecido. Então aqui, ó, eu posiciono o meu coelho, vejo se ele está cabendo dentro. Se não tiver cabendo, é só vocês adequarem ele aqui no espaço, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou riscar aqui, ó, com minha caneta. No caso aqui eu tenho a caneta que apaga com ferro, então eu vou utilizar essa caneta. Às vezes ela para de funcionar e eu tenho que dar umas batidinhas aqui nela. Risco em volta todo o molde. E olha como fica, ele riscadinho. Então vou deixar aqui, ó, o coelhinho de lado. E vamos recortar esse coelhinho aqui. Se você tiver alfinete em sua casa, eu aconselho que você alfinete esse coelhinho aqui, ó, só para ele não sair do lugar. Ó, eu vou colocar um no corpinho, um aqui na cabecinha do coelho e outro aqui nas orelhinhas. Ó, pronto, alfinetei e agora eu vou cortar esse coelho aqui. Pronto, já tenho o meu coelho. Separo aqui o tecido, se você tiver cortado em uma dobra. E aqui nós iremos montar um sanduíche, ó. Eu vou pegar o meu feltro e eu vou recortar ele aqui, ó, para separar as duas bandas do coelho. Aqui eu já posso retirar os alfinetes, guardo de lado aqui que pode ser que a gente precise. E nós iremos fazer da seguinte maneira. Nada vai ser desvirado. Então, os feltros vão ficar pelo lado de dentro, ó. E os coelhos de algodãozinho do lado de fora. Pessoal, lembrando que o feltro, ele é totalmente opcional. Fica a critério de vocês. Então aqui, vou deixar o meu tecidinho escolhido de lado. Aqui, nós iremos fazer da seguinte maneira. Se você estiver utilizando cola quente, você vai passar aqui por dentro, antes do risco, a cola em volta, ou seja, do outro lado do risco.
Você vai passar a cola em volta, você vai grudar um no outro. Eu aconselho que se você estiver utilizando a cola quente, que você não use o feltro, tá? O feltro aqui, eu acho que ele vai dar muito volume e vai ser mais difícil fazer com cola quente. Então, faça apenas tecido no tecido, tá? Então, aqui, ó, tecido no tecido, você vai seguir aqui, ó, o desenho do coelho pela parte de dentro, no caso. Você vai seguir o desenho do coelho e colocar cola à volta toda. Colocou cola à volta toda do coelho, você vai colar na outra banda e vai esperar secar. Lembrando, nós vamos deixar um espaço aqui, ó, sem cola e sem costura, para quem fizer com máquina, de 3 dedos, tá? 3 dedos sem costura, 3 dedos sem cola. Então, quem fizer com feltro, vão me acompanhando aqui na máquina de costura. Então, aqui, ó, vou começar a costura e vou parar para deixar um espaço de 3 dedos aberto. Geralmente eu deixo aqui nessa parte da barriguinha, mas aqui não importa, porque o acabamento dele vai ser pelo lado de fora, pessoal. Então não tem problema o local onde você vai deixar. Ele vai ficar do mesmo jeitinho, a costura ou a cola, ele vai ficar bem uniforme. Lembrando, pessoal, vamos seguir o desenho do coelho. Seja com cola ou com máquina de costura. Ok. Ó, fiz toda a volta do meu coelho, ele ficou igual dos dois lados, ó. E aqui eu vou recortar ele toda a volta, tá? Vou deixar um espacinho maior aqui, ó, onde a gente deixou a abertura. Olha como tá ficando o coelhinho. Agora, nós vamos colocar os detalhes. No nosso caso é o coração. Vamos então cortar aqui o nosso coração no tecido que vai ser o coração. No meu caso, eu vou fazer ele nesse tecido de cenourinhas. E o coraçãozinho, nós iremos fazer da seguinte maneira. Nós iremos fazer o recorte dele só uma vez no tecido. Ou seja, vou riscar aqui, ó, e vou cortar em volta. Bom, pessoal, com o coraçãozinho cortado aqui pelo lado avesso, aqui no meu caso, como eu estou fazendo tudo com feltro, eu vou seguir aqui, ó, ele com o feltro também. Então, eu vou riscar ele aqui, ó, novamente em cima do feltro, porque eu vou passar uma costura e recortar em volta, ele em cima do feltro. Se você estiver fazendo apenas no tecido, é só recortar o tecido por toda a volta e colar com cola quente aqui no coelhinho. Eu também vou utilizar a cola quente, então não esqueçam de preparar as colas quentes de vocês. Se vocês ainda tiverem com o coelhinho solto, dá para vocês prepararem aqui, ó, o primeiro lado já com o coração costurado. E aí depois você vai costurar o coelhinho na volta dele toda. Mas se você já tiver costurado, é só você colar com cola quente, assim como eu vou fazer. Ou cola de tecido, tá, pessoal? Cola de tecido também funciona.
Então, vou costurar o meu coração no feltro. Venho aqui e recorto. Já tá tomando forma. Olha que fofura. Então, vamos continuando aqui o processo. Então aqui, ó, eu vou fazer o enchimento do meu coelhinho. Antes de fazer o enchimento do coelhinho, nós iremos fazer a parte de colar o nosso coração. E nós vamos colar ele apenas nas pontas, na ponta do coração. Por quê? A parte de cima do coração eu vou deixar aberta, para se você quiser colocar uma florzinha, um raminho de flor, uma cenourinha feita de tecido. Então, eu vou deixar essa opção aqui para vocês, tá? O coraçãozinho vazado aqui na parte de cima, que fica um charme. Então, eu vou colar aqui, ó. Acompanhem aí como que eu vou fazer. Vou começar essa cola aqui. Então, a gente vem aqui e cola. Como eu coloquei cola de tecido, ela demora um pouquinho mais para secar, tá? Eu coloquei aquela colinha de silicone, que é uma cola para tecido, para outros materiais. Mas ela cola super bem. Vou deixar aqui até a colinha grudar. Pessoal, me conta aqui nos comentários. Vocês querem aula da cenourinha? Da cenourinha de tecido? Eu posso fazer para vocês e voltar com esse vídeo aqui da próxima aula, que pode ser... E posso voltar com este passo a passo aqui para vocês, da cenourinha de tecido. Dá para fazer de vários tamanhos, dá para decorar bastante a casa, fica a coisa mais linda, essas cenourinhas de tecido. Então, se vocês quiserem, coloca aqui para mim nos comentários. Estando o coração colado, nós iremos encher o nosso coelho. Para colocar o enchimento no buraco, eu sempre utilizo um espeto assim, ou alguma coisa que te ajude a enfiar a espuma dentro do coelhinho. Vamos enchendo e colocando espuma nas orelhinhas, na cabeça e em todas as partes do coelhinho. Eu gosto dele bem gordinho, gente, então eu vou colocar aqui bastante enchimento. Vou empurrando aqui, ó, para onde eu já comecei a encher. Vou começar a encher a barriguinha aqui do coelho. Ok, pessoal, ó, finalizei o enchimento do coelhinho. Olha como ele fica, o pescocinho aqui assim. E eu vou continuar essa costura aqui, ó, na máquina, para poder fechar o coelhinho. Se você tiver feito com cola quente, você vai passar a cola quente do lado de dentro e fechar o seu coelhinho. No meu caso aqui eu vou ter que costurar, então vai ser um pouco trabalhoso, porque ele tá bem alto. Ok.
consegui fechar, gente. Foi difícil, mas consegui. Então aqui, ó, eu venho e corto as sobras que ficaram do coelho. E assim vai ficando essa fofura de coelho. Pessoal, assim, nós iremos fazer o seguinte. Ó, aqui ficou a aberturinha do coração do coelho. Olhem só. Então aqui vocês podem colocar florzinha, vocês podem colocar uma cenourinha ou algum outro adereço. Para finalizar, nós iremos fazer um laço de fita. Um laço de fita com 70 centímetros. No caso, para o meu coelhinho, eu usei 70. Você pode usar menos ou mais, dependendo do tamanho do seu coelho. Olha aqui, ó. O meu, eu vou amarrar no pescocinho dele aqui, ó. E vou fazer um laço nesse coelho super charmoso. Gente, olha que luxo que fica esse coelho. Olhem que coisa mais fofucha que vai ficar o seu coelhinho. Olha só. Deixar bem de pertinho aqui para vocês olharem bem essa fofura de coelho. E vocês podem colocar assim, ó, em algum lugar da casa, colocar uma florzinha, ou podem aprender a cenourinha. Deixem aqui nos comentários se vocês quiserem aprender as cenourinhas de tecido. Então, essa foi a nossa peça. Ficou uma fofura de peça, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam aí na casa de vocês. Essa é uma peça extremamente fácil de fazer, dá para fazer com retalhos de tecido, dá para fazer misturando tecidos, dá para fazer combinando com a decoração da sua casa. Então, se você gostou, deixa aqui um joinha para mim. Comenta o que você achou, comenta se você quiser a aula da cenourinha e compartilha com quem vai gostar também de produzir algo como este coelhinho lindo aqui. Então, até os próximos vídeos. Tchau!